Fala galera, está iniciando mais um episódio do Conexões SerraCast. E hoje nós vamos falar de um cara que está botando a serra para girar no esporte, na cultura, no turismo e no lazer. Porque o cara acabou de receber 2 premiações incríveis na Feira dos Municípios e também o título de Cidadão Espírito Santense. Gente, da sala de aula para a gestão pública municipal, eu estou falando de Anderson Madeira. Valeu, Anderson. E Fernando, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Eu fico lisonjeado pelo convite. É um prazer muito grande, é uma satisfação, né, a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, talvez um pouquinho da história, não sei quais são as perguntas, o que você preparou para mim, o que vai rolar. Nós estamos aqui de coração aberto, muita paz, para que a gente possa comunicar o que a gente faz, o que a gente já fez e o que está por vir, né, que a gente deseja fazer ainda nessa cidade imensa, essa gigantude total dessa serra linda, fabulosa, de gente trabalhadora, de gente receptiva e que pulsa o coração do Estado do Espírito Santo. É verdadeiramente né, o metrô, o trem ou o trem-bala de desenvolvimento do nosso Estado. Verdade. Antes, obrigado, cara, por você ter reservado espaço nessa loucura da sua agenda aí para estar nos honrando aqui, viu? De coração, a gente tem, além de ter uma relação profissional no trabalho e na gestão, uma relação pessoal. Estou feliz de coração em poder estar batendo esse papo com você. Mas antes, fala pra gente, quem é Anderson Madeira? Rapaz, falar de nós às vezes é um pouco complexo, né? Porque a gente tem que fazer resgates aí que já se tornam até históricos, né? Que nós já não somos mais tão garotos. É verdade, verdade. Eu sou um garoto que vim cedo para o Espírito Santo, eu nasci na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, fica ali do lado de São José dos Campos, maior centro tecnológico praticamente do Brasil, né? Por muito tempo, onde abriga ali o ITA, a Embraer. Sou de uma família bem unida, né? Sou filho de mãe solteira, fui criado dentro de um seio familiar com bastante influência dos meus avós. O meu avô, ele foi, né, por toda a minha vida, o meu pai, a minha referência de homem, a minha referência de pai, e eu dividia ele com os meus tios, né, e com a minha mãe. Então eu acabei sendo criado num ambiente onde eu me tornava ao mesmo tempo sobrinho e irmão, né? Sou filho único dessa mãe solteira, uma mãe que lutou muito para conseguir me colocar num caminho, num trilho legal. Né? Cresci num subúrbio da cidade de Guarapari, com tudo que é de positivo e negativo de um subúrbio comum, né? Dentro de uma cidade com baixo poder de oportunidades, mas mesmo assim, né, com muito esforço da mãe e de toda essa família, é uma grande família, eu consegui estudar em uma boa escola, né, que eu passei praticamente toda a vida em uma escola só, e que permeava ali muitas vezes a mãe vendendo algumas coisas para pagar mensalidade, em outros momentos conseguindo uma bolsa através do esporte, e aí que o esporte entra na minha vida como uma plataforma de entender uma mudança, né? Entender ali como uma base de oportunidades, e que dali em diante eu carreguei isso como uma referência para a minha vida. Né? Dali eu consegui ter uma boa formação, consegui passar em alguns vestibulares, né? Logo com 17 anos, eu entro na faculdade com 17 anos. Legal. Fui fazer uma faculdade privada, numa época ainda que não tinha tanto apoio, né, governamental. Oportunidade, né? Baixa, né, oportunidade, poucos faziam ensino superior, mesmo aqueles que vinham da escola privada. E eu me lembro da minha mãe pedindo conta do emprego, pedindo para ser mandada embora do emprego, né, para que ela pudesse ter dinheiro para pagar a primeira mensalidade e me dar um trocadinho para eu ir morar em Vitória. Com 17 anos, numa casa ali com mais 2, 3 colegas que também estavam formando ali talvez uma ideia de uma república, e dali eu fui ganhar o mundo, cara. Né? Eu estudei bastante, eu gosto de estudar, sempre gostei. Release da sua formação. Eu sou professor de educação física, né? Eu fiz na época da transição da profissão, então
eu me formei em bacharelado e licenciatura plena, eu tenho a dupla formação na área. Eu fiz, depois da faculdade, eu fui para Portugal, eu passei no mestrado em Portugal. Legal. Antes da conclusão do mestrado, eu já fiz uma pós-graduação lá na Universidade do Porto, que para entendimento em relação à capacidade acadêmica e técnica dessa universidade, ela é a maior referência no mundo em relação ao desporto, que massa. né? E pelo menos era até na época, hoje eu já não tenho mais conhecimento disso. Depois eu fiz o meu mestrado, né? Continuei lá, concluí o mestrado em gestão do desporto, que sempre foi uma área que eu gostei muito, né? De pensar o esporte através da política pública, através da gestão, e crescendo no Espírito Santo e vendo como o nosso esporte é frágil, como o nosso esporte é mal gerido, como o nosso esporte precisa de coeficiente técnico, de qualidade em quem gerencia, sempre foi uma área que eu gostei bastante, né? Na universidade eu fui presidente de atlética, me envolvi bastante ali na época de movimento estudantil ligado ao esporte, e aí eu fui... Esse movimento atlético, você vestia aquelas camisinhas coladinha e aqueles frufruzinhos assim? Não era líder, não. Na época não era, não. A gente só organizava mesmo o esporte dentro da universidade, para os jogos internos, para os jogos universitários, estadual e nacional também. E aí eu fui a Portugal, concluí o mestrado. Esse mestrado, depois eu volto ao Brasil, ele é reconhecido pela USP, né, a nossa maior universidade brasileira, a Universidade de São Paulo. E desde então eu tenho, né, me dividido profissionalmente entre lecionar. Eu passei a lecionar no ensino superior logo que eu retorno para o Brasil, né, ainda ali na ideia ali de 24 anos, 23, 24 anos, e que foi uma experiência fabulosa. Eu fiquei ali praticamente 15 anos, né, lidando com o ensino superior. Quais instituições que você lecionou? Eu lecionei na Docton, na Pitágoras, na Estácio e na Favi. Legal, Que foi a minha trajetória nesse período, né? O maior tempo que eu fiquei foi na Docton. A Docton em Guarapari, na época, no período que eu fiquei, a gente formou aí mais de 1.000 alunos. Né? Então, de Guarapari para o sul do estado, boa parte, né? Ou quase, vamos botar aí, mais de 50% da formação dos que tiveram ali, formação em educação física nos últimos 15 anos, eu tive uma pontinha ali de ajuda, né? De apoio, colaborei um pouquinho com aquilo ali, depois eu venho, né? Trabalhar em Vitória, na Estácio e na Favi também, para dar uma colaboração no ensino superior da capital. Que massa. Cara, parece que você teve uma oportunidade assim que Deus te abençoou muito, né? Sim, você pôde se qualificar e depois de se qualificar, exercer essa qualificação, ministrando, instruindo. Muito massa. Agora, fala para mim, cara, nessa sua qualificação, preparação, na sua trajetória, qual a importância da sua mãe, Paula? A minha mãe é até difícil a gente falar de mãe, né? Que a gente acaba cria um sentimento já que se aflora mais. Minha mãe, na verdade, ela foi uma guerreira, né? Que aceitou me criar dentro das circunstâncias que ela pôde, que foi a melhor forma que ela conseguiu e foi muito boa. Se abdicou de muita coisa na sua vida pessoal para que pudesse criar um filho, né? Uma mãe solteira, um filho num outro estado e jovem ainda. Minha mãe, eu nasci, ela tinha 21 anos de idade. Então é só analisar a trajetória de uma pessoa que fazia na época um curso técnico, que era talvez uma das maiores oportunidades que se tinha até então, e que a partir dali abriu mão de praticamente tudo para me cuidar, para me criar. E que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Eu sou apaixonado na minha mãe, e que com o tempo a gente conseguiu inverter um pouquinho ali a concepção de mãe e de filho ali. Hoje, além de minha mãe, é minha parceira, né? A gente tem vários trabalhos juntos aí ao longo dos últimos 15 anos. A minha mãe foi minha aluna na universidade. É mesmo? A minha mãe, em um determinado tempo, ela me ajudava na parte administrativa de alguns negócios que eu tocava. Né, tudo no campo do esporte. É importante eu falar, eu sempre trabalhei nessa questão ligada ao esporte. Com o tempo, a educação ligada ao esporte, a cultura agregada ao esporte, e o projeto social também, usando o esporte como ferramenta de desenvolvimento. Então a minha mãe ali, ela teve um papel, né, de gestar as minhas ações, e em uma conversa meio despretensiosa, ela fazia muitos questionamentos pela qualidade da mão de obra do esporte. Né? E um dia eu desafiei ela, né, de uma forma até meio atabalhoada. Falei, por que a senhora então não estuda?
tá falando mal demais, é o que tem, pô. Vai lá, estuda e ajuda a fazer diferente. Na semana seguinte ela se matriculou, virou o mês, começou o semestre, e ela foi fazer o curso superior dela em Educação Física, e eu passei pelo menos uns 6 períodos da faculdade lecionando alguma disciplina para ela. E é muito satisfatório, né? Para você poder... Você foi formado por alguém que chega num determinado ponto que você forma. Isso me ajudou a ter uma concepção muito legal da educação, né? De como a educação ela sempre se reconstrói e constrói, ajuda a construir cenários positivos. Né? Então, alguém abriu mão de muita coisa para me colocar num status de saber ensinar algo e depois ela pôde absorver um pouco daquilo que eu tinha para dar. Então, na verdade, a educação, e a educação através do esporte, ela contribui efetivamente para que a gente consiga manter a roda do conhecimento funcionando. E as pessoas, né, eu tenho um termo que eu uso muito, que o esporte educa e modela o caráter. Né? É uma coisa que eu sempre acreditei e eu coloco sempre nos meus trabalhos, porque eu realmente vivi isso a vida toda e eu acredito que funciona, é fugaz, é eficaz. Sensacional. Então, olha, vou mandar um recado para dona Paula, mãe do Anderson. Paula, muito obrigado por ter se sacrificado, se dedicado para criar e formar esse menino tão bem assim, que hoje a gente usufrui disso tudo, da amizade, do profissionalismo dele. Parabéns, Paula, um beijo no coração, que Deus retribua tudo que a senhora fez por esse cara que está beneficiando a gente e o município da Serra. Um beijo, Paula. Ô Anderson, olha só, cara, como que esse sujeito das quadras, porque você era atleta, ainda, né? Da sala de ajeitando, da sala de aula, esse cara que faz conexões com as associações, com as federações, trazendo soluções para o desporto estadual. Como esse cara foi parar no comando aí da Setur Serra, Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer? Então, eu chego à Serra, meu primeiro vínculo empregatício ligado ao esporte, à educação física, foi na Serra, né? Eu vim, ainda ali, não tendo 18 anos, eu vim lecionar numa escola da rede estadual. Legal. E aí só descobriram que eu não tinha ainda 18 anos, podia formatar um contrato quando eu já estava na escola, né? Então eu tive que esperar um pouquinho para completar os 18 anos. Era uma época que tinha uma escassez muito grande de professores, e a Superintendência de Educação, elas buscavam ativamente nas universidades quem tinha interesse, né? Na época ainda podia, depois a legalidade não permitiu mais, né? Só poderia na educação física ser professores já formados. Mas eu chego na Serra ainda ali com 17 para 18 anos para começar a conhecer esse município. E aí eu trabalhei por aqui em alguns momentos da vida, depois... Fico um tempo, né? Fui morar em outros estados, morei em outro país, depois eu volto para cá, trabalhando em Vitória, Guarapari, e nos últimos 5 anos eu venho, né, desempenhando um papel mais específico no município da Serra, dando suporte técnico a federações esportivas, às associações, fazendo a gestão de equipamentos esportivos, que é uma tecnologia muito importante para que a gente consiga melhorar o serviço público, né, em relação àquilo que é ofertado à população. A gente sabe que o serviço público muitas vezes não dispõe de quadro técnico nem em qualidade, muito menos em quantidade necessária. A Serra tem muitos equipamentos esportivos, então ela precisou em um determinado momento entendeu que era positivo criar um modelo de parceria com instituições que viessem a colaborar com esse tipo de trabalho. E é uma coisa que eu já estudava e escrevia muito sobre isso, né, numa parte acadêmica e técnica. E aí quando chega a Serra a procurar esse tipo de serviço, eu habilito algumas entidades a participar desse processo, desse modelo, e desde então a gente está por aqui prestando um serviço junto ao poder público, né, onde entregamos um serviço de maior qualidade para cuidar dos espaços públicos de uma forma mais eficaz e também oferecer o serviço do esporte em relação à formação esportiva, o esporte recreativo, o esporte de rendimento, fazendo com que o município tenha ali uma concepção melhor de quais são as bases e quais são as matrizes esportivas que se deve trabalhar.
E aí eu venho, né, desde esse tempo aí dos últimos 5 anos, dando essa colaboração para algumas associações e para algumas federações esportivas no campo da gestão esportiva. Né? É algo que eu já faço há muito tempo, né? Eu sempre partilhei da minha expectativa ali profissional mais multifacetada. Então eu trabalhei tanto em escolas, trabalhei em creche, trabalhei em todos os níveis de educação, na educação formal, né, na educação também não formal, da educação básica, ensino fundamental, médio, ensino superior, pós-graduação. Então eu juntei tudo isso ao meu papel de gestor e venho aí nos últimos anos fazendo, né, vinha fazendo um trabalho no município. E aí no último ano, no final do último ano, eu até estava em outros projetos para poder, em um deles até eu faria, né, uma outra visita, um outro tempo fora do país para fazer o doutorado, que ainda está, né, nos nossos planos ali, mas vai deixar um pouquinho de lá, vai esperar um pouquinho, que já é uma relação mais pessoal também, né, porque é uma necessidade pessoal de estar sempre se atualizando, mas eu recebi o convite do nosso prefeito Everson Meireles para que pudesse integrar né, o time de secretariado da Prefeitura da Serra. É um prefeito jovem, um prefeito que pensa em inovação, um prefeito que entende o esporte né, de forma variada, multifacetada também, pensa bem próximo a mim, entende o papel do esporte na formação humana, entende o papel do esporte na formação integral do sujeito, mas também entende o esporte como uma ferramenta de atração de investimentos. Porque a gente precisa de ter essa diversificação de entendimento do que o desporto é, para que a gente consiga aproveitar tudo. Muitas vezes na cidade a gente tem uma quantidade até grande de programas e de projetos sociais que usam o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento, só que ao mesmo tempo falta qualificação técnica. Então as pessoas às vezes não conseguem ter um bom trabalho administrativo, às vezes até a entrega é boa, mas administrativamente eles não conseguem evoluir muito, e aí pecam muitas vezes na entrega final. Legal. E também fica ali muito suscetível àquilo que está disponível de prontidão. Legal. Quando a gente pensa o esporte de uma matriz gerencial maior, mais elevada, nós precisamos de entender que esse esporte ele precisa de respeitar as suas etapas. Então a gente tem que ter o esporte de formação, aquele esporte de base, comunitário. A gente tem que fortalecer o nosso esporte escolar, que é algo que a gente já tem feito, né, nesse curto espaço aí, em 6 meses. Para vocês terem ideia, a gente fez uma simples reformulação naquilo que era pensado anteriormente, em como criar ali uma sustentação do esporte escolar na cidade, e nós já tivemos um avanço que é gigantesco com a participação agora nos Jogos Escolares do Espírito Santo, que é uma fase final dos Jogos. Nós estamos né, tendo ainda com 5 representantes. Né? Isso nunca aconteceu no município. Desses 5 representantes, um já está na fase nacional. É mesmo? Isso. Bacana. Isso no coletivo, que é o handball da escola alternativa. Handball juvenil. Legal. E aí agora, nesse momento, a gente está tendo duas escolas, né? Duas equipes da Serra participando da fase infantil lá em Guarapari, dos Jogos Estaduais, e tem chance também de ganhar. E isso sem pensar nos individuais, que a gente é muito forte, nós somos muito fortes no karatê, nós somos fortes no wrestling, no atletismo, no judô, no taekwondo. Então são modalidades que a gente já tem uma estrutura bacana. E aí o pensamento do prefeito Everson, né, e que a gente conversou no convite, é que a gente consiga melhorar essa estrutura, dar melhores condições para os nossos atletas, formular as políticas públicas de uma forma melhor, né, mais ativa, para atrairmos novos investimentos. E para além disso, precisamos também de pensar nesse esporte de rendimento que pode ser uma plataforma de arrecadação para a cidade. Legal. Tanto diretamente como também indiretamente. Da nossa cidade entrar no cenário nacional como uma cidade, um celeiro de formação esportiva e que tem uma representação dentro do hall de acesso das principais cidades esportivas do país. Legal. Só que para isso a gente vai fazer uma construção, isso não é a curto prazo, mas que começa agora para que num futuro próximo a gente tenha equipes do nosso município representando muito bem a nossa cidade em competições nacionais da performance das categorias principais. Legal. Ô Anderson, falando em performance, atletas de alto rendimento, na sua experiência, na sua qualificação,
eu queria pedir para você olhar para aquela câmera ali e você dar os conselhos que aquele cara que quer ser de alto rendimento e aquele que já é de alto rendimento, os passos importantes e fundamentais que ele precisa tomar para ter sucesso na sua trajetória. Por favor. Vamos lá. Para quem já é atleta de performance, já conhece toda a dificuldade, né, todas as abdicações, de como é necessário abrir mão de muita coisa para que consiga ter o sucesso. Nós temos na cidade atletas de performance que hoje estão compondo seleções nacionais. E realmente a vida de atleta ela não é fácil, né? Muitas vezes o atleta ele tem que ficar em casa enquanto os amigos vão para a balada, ele tem que cuidar da sua condição alimentar, porque ele não pode subir peso, ele tem que cuidar das suas questões físicas, porque senão ele fica lesionado. Então é uma vida de muita responsabilidade e de muita abdicação. Mas é uma vida que a gente escolhe, né, como qualquer outra. Então, o nosso papel é pensar a cidade de que forma que ela pode ser melhor para vocês. Então, o nosso compromisso é justamente esse, é melhorar as nossas infraestruturas, melhorar as nossas políticas públicas, melhorar as nossas ferramentas para poder dar melhores condições para vocês. E isso é um pacto do nosso prefeito, o Everson Meirelles, com a comunidade esportiva e que já vem cumprindo, né? Vale ressaltar que nós tivemos uma Bolsa Atleta, que aqui para nós chama de Bolsa Serra Atleta, que ela teve um upgrade muito grande, né? Nós aí num período de 2 anos, nós dobramos o número de beneficiários. E isso é muito importante, porque é uma grana que ajuda a suprir a necessidade básica dos atletas que são iniciantes e para aqueles que já estão num patamar maior, ajuda até na composição do treinamento, das competições, do cuidado pessoal do atleta. Né? Então, isso é um avanço, isso é uma tecnologia que poucos municípios fazem isso ainda no Brasil e que só de nós termos isso na pauta mostra o compromisso que o nosso prefeito, a nossa gestão tem com o esporte. Legal. E nós queremos mais. É um compromisso do prefeito, desde a época da formulação do seu plano de governo, que a gente tenha o Bolsa Treinador, que é o Bolsa Técnico, que vai ajudar os treinadores, né, aqueles que têm qualificação, que estão ali num patamar evoluído, para que eles possam também gozar desse tipo de suporte do poder público e também que a gente tenha ali passagens aéreas, um programa de passagens, para que os nossos atletas possam competir de uma forma mais facilitada em competições tanto a nível nacional como também a nível internacional. Então, logicamente que são políticas que não são feitas de um dia para o outro. Isso depende de muito trabalho, de muito estudo, de muita articulação, depende da arrecadação, né, mas que está no nosso radar e a gente tem trabalhado para isso acontecer. Legal. Né? Então, assim, para vocês, continuem trabalhando, quem já está, continue trabalhando, continue lutando. Aquilo que o município entrega é apenas uma parte, né? Hoje nós temos as bolsas, tanto estadual como também federal, que complementam, e a nossa ideia é melhorar a visibilidade do esporte para que a gente consiga captar junto as empresas privadas. A Serra tem muitas empresas com um poder de capital muito alto, muito elevado, e que elas ainda não olham o esporte como uma ferramenta bacana. Então o nosso maior desafio é esse, é transformar essa cidade em um celeiro propício, em uma prateleira efetiva de opções para que os nossos empresários entendam que é importante investir no esporte serrano, que é vantajoso investir no esporte serrano e que vai ter retorno, tanto midiático, através da exposição das marcas, como também um retorno social na melhoria da condição de vida do nosso povo, do povo serrano, que vai ter ali uma influência cada vez maior do esporte em relação à participação. Né? É inegável que quando nós estamos numa cidade que faz cada vez mais investimento no esporte e que consegue também investimentos externos, tanto do privado quanto do público no esporte, nós cativamos a nossa sociedade, de uma forma geral, a se mexer mais, a se movimentar mais. Então a nossa cidade fica mais desportivizada. Nós temos taxas desportivas muito baixas no Brasil. No Espírito Santo não é diferente, na Serra não é diferente. Então, para que a gente eleve essas taxas de participação esportiva, nós precisamos de ter também com que as pessoas vislumbrem aonde chegar e tenham, né, o espelho. Então, o atleta de performance, ele serve também para isso, para que a gente consiga diminuir as despesas com saúde, que a gente consiga diminuir as despesas com segurança pública, que a gente consiga diminuir despesas em relação à educação,
para que haja um movimento muito aflorado de percepções variadas que vão ajudar esse sujeito a se desenvolver. Legal, massa. E, não, só complementando. E para os novos, né, aqueles que desejam ser atletas, dedicação, né, precisa de ter ali um comportamento como atleta, pensar como atleta, desde quando você já pensa em um dia alcançar patamares maiores, né? Então, assim, quer ser atleta? Entenda que você precisa se dedicar, precisa de abrir mão, precisa de zelar por aquilo que é seu, pelo aquilo que é do seu coletivo, para que você tenha sucesso. E trabalhar. Tudo na vida é trabalho. Verdade. Agora, fala a verdade para mim. Quando te convidaram para liderar na Serra essa pasta da Setur de 4 importantes segmentos, turismo, cultura, esporte e lazer, você pensou, topo, que massa, é minha chance? Ou você pensou, tô ferrado, vai ser um fumo? Cara, não, nenhum nem outro. Foi um meio termo, vamos pensar assim. Porque assim, eu já tenho, né, uma história que já me deu uma vida equilibrada, né? Então eu já tenho, né, aquilo que eu desenhei profissionalmente já estava mais ou menos posto, né? Eu vim trabalhando para isso ao longo da vida. Mas eu encarei como uma oportunidade, né? Eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar diretamente assim, chefiar uma equipe de uma pasta no serviço público, e eu encarei como uma oportunidade. Eu confesso a vocês que no primeiro momento o convite, né, do nosso prefeito é que a gente assumisse uma pasta com 4 temáticas e que tão logo fosse possível, nós teríamos, né, uma pasta subdividida, que ficaria o esporte e o lazer, e a cultura e o turismo. A minha inocência foi achar que seria rápido isso, né? Até por eu não entender muito bem do tempo que isso precisaria de acontecer, o que precisa, né, de ser feito. Eu acreditei, né, de forma honesta que talvez nem o carnaval eu participasse, né? Mas aí foi, salvo engano, a gente está aí, já estamos terminando as festas julinas, né? Mas estamos tocando. O desafio, ele é bacana. É uma experiência, apesar de eu já ter feito alguns trabalhos no campo cultural, turístico, de lazer. O lazer é uma das bases de estudo que eu tenho, né? Um lazer multifacetado, multidividido, múltiplo, plural, mas eu nunca pensei que eu teria que me dedicar a essas pastas de uma forma mais assídua, né? Mais intensa, igual eu estou nesse momento. Mas está legal, a gente tem feito, né, boas construções, produzido bastante coisa. Essa construção, ela é bem coletiva, né? O nosso chefe maior é o nosso prefeito Everson Meirelles, que ele é o nosso timoneiro lá, ele está de frente da nossa galera. E eu tenho uma equipe também dentro da secretaria que abraçou a causa, né? Tanto de entender que eu era um sujeito que estava entrando numa seara que eu só dominava muito bem uma daquelas partes, né, das 4 partes, duas das 4 partes, e que 2 eu não tinha, né, uma especialidade, né, uma especialização. Mas eu entendo também que isso não é uma prática muito comum, né, do serviço público. Às vezes as pessoas pegam sem ter, né, uma experiência específica, tem uma experiência gerencial mais múltipla e desenvolvem um trabalho. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de buscar informação. E lá eu tenho, né, colegas, os pares lá que estão trabalhando comigo, né, inclusive o Fernando é um pilar importante da minha gestão, que abraçam as causas, né? A gente tem uma equipe pequena pelo tamanho do desafio. Temos hoje lá 3 departamentos, né? Então eu tenho um departamento de esporte, que é o professor André Gabé, que lidera, né, que é o nosso diretor. Eu tenho um departamento de cultura, que é o Lindomar, que está lá de frente. Tem um departamento de turismo, que é o Vinícius Matias, que é o diretor, né? Tem o meu subsecretário, Yuri, que também é um grande parceiro, força, né? É um cara que tem um conhecimento administrativo público muito grande, então ele prepara muito para mim aquilo que precisa de ser feito, né, no campo da gestão pública, e me ajuda imensamente, porque muitas vezes nós temos várias agendas, né, uma coisa simples, mas são várias agendas ao mesmo tempo.
e que a gente precisa de dividir o grupo. Eu tenho um caráter não centralizador, né, onde eu passei, eu tentei ser o menos centralizador possível. A gente sabe que isso é um desafio, né, Fernando? Às vezes a gente tem que centralizar sem querer, ou a gente acaba centralizando sem ser o propósito. Então, assim, eu luto muito para que isso não vire um hábito, e eu gosto de dividir funções, tarefas, né, e o grupo tem abraçado, né? Eu estou falando dos diretores, falei de Fernando que está lá, que faz uma assessoria direta para mim, mas eu tenho mais uma imensidão de gente lá, né, que... Vou falar o nome de alguns, vou esquecer outros, né? Tem o Denner, tem o Brênio, tem o Gabriel, tem a Solange, tem o Eudes, tem... Os meninos da recepção. Da recepção, tem um montão de gente que ajuda muito a gente, tá? E que é um montão não, mentira, é um montinho, tem pouquinha gente, né? Tem o Wallace, tem o Alberto, nós estamos fazendo um trabalho legal ali de Tião, o nosso... Como é que é o nome daqui de Serra Sede aqui? O Hélito DJ. É verdade. O outro também que é de Serra Sede aqui, Oh, meu Deus. A minha memória, que fica no museu ali. O Wallace, cara. É o Wallace. Não, mas tem o outro também. O Gabu... esqueci, depois eu lembro o nome dele. Irmão do Hudson. Irmão do Hudson, pô. Fugiu agora, falei que ele hoje cedo. Mas é professor também, né? Daqui a pouco eu lembro dele. Então, assim, é uma galera que tem, né, a Cambu. Verdade. O Hélito Cambu. E é uma galera que tem, né, abraçado ali todo o serviço, né, a Naná, que também trabalha bem com a gente lá, o Moisés, que é um dinossauro nosso lá, o Bruninho. Então, assim, são pessoas que entenderam, né, qual é o meu modelo de gestão, têm compartilhado, têm colaborado. Nesses últimos 2 meses, é uma imensidão de coisas, né? São muitos eventos, muitas ações, mas a gente também tem feito planejamento, que eu acho que é o mais importante. Verdade. É uma característica da secretaria, que era muito de entrega da ponta, só o evento. Coisas imediatas, né? As entregas pontuais e imediatas, e a gente tem feito um trabalho bacana de construção de política pública, que eu acho que é o principal, né? Inclusive, Fernando está de frente de uma conosco lá, que é o Turistano na Serra, né? Nós vamos chegar lá, Então tá bom, olha só, vou pular não pular não. O repertório. Verdade. Antes, olha só, falando em planejamento, Arena Jacaraípe virou um símbolo do esporte capixaba? Virou, eu não tenho dúvida, tá? Tem pessoas que questionam, e acho que o questionamento é natural, né? Cada um escolhe e defende o que quer. Mas eu não tenho dúvida, tá? E partilham da mesma ideia minha, muitas pessoas do campo esportivo, que a Arena Jacaraípe hoje é o maior e mais importante palco do esporte do Espírito Santo. Sensacional. Tá? Se a gente pensar num palco polidesportivo, nós não temos outro palco que é do esporte, tá, gente? Outro dia eu tive um questionamento, o Kleber Andrade. Eu falei, o Kleber Andrade é importantíssimo. Só que o Kleber Andrade ele tem um patamar de policonceitos, porque ele também atende muito a área cultural. Se a gente parar para pensar, atende até mais a parte cultural do que o esporte, porque no que vai tratar do esporte fica muito mais ligado ao futebol. E é importantíssimo, tá? O Kleber Andrade, ele é um importante equipamento público do esporte do Estado do Espírito Santo. Mas ele não fica só exclusivo para o esporte e não tem problema nenhum nisso, tá, gente? Não queremos guerra, não estamos brigando com ninguém. Né, o governo do estado é parceiro, faz um trabalho importantíssimo e muito bem feito ali. Só que quando a gente entra no campo poliesportivo, nós chegamos à Arena Jacaraípe, que faz ali uma entrega fabulosa de mais de 60 eventos por ano. Eventos que são desde eventos municipais, nossos importantes eventos, como também eventos internacionais. Legal, sensacional. Então, nós temos ali uma variedade muito grande de modalidades esportivas que são colocadas dentro daquele equipamento nas suas condições eventuais todos os finais de semana. São poucos finais de semana que a gente não tem atividade lá. Pra vocês terem ideia, nós precisamos fazer uma manutenção nas lâmpadas. Nós vamos ter que parar 2 dias de atividade durante a semana porque nós não temos fluxo de final de semana até outubro. E eu preciso trocar a lâmpada. Verdade. Né? Porque elas já ficaram. Então, só concluir. E além dessa questão, né, dos eventos, né, que torna a Arena o maior palco esportivo do Estado do Espírito Santo, nós temos ali um equipamento que recebe a comunidade diariamente. Então, é sobre isso que eu queria te perguntar para a gente encerrar esse ponto
importante que a Arena Jacaraípe? Quais as modalidades de esportes que são ofertadas para a população? Na Arena hoje nós temos as 4 modalidades de quadra tradicionais, né, que é o futsal, basquete, handebol e vôlei. Vale destacar que hoje a maior potência do handebol do estado do Espírito Santo se encontra na Arena Jacaraípe, um trabalho mais sólido que nós temos, que vai desde a formação ali da escolinha até o time de alto rendimento, que joga a Liga Nacional, maior evento da modalidade do Brasil, é nosso time, né, do município, que joga a Liga Nacional de Handebol feminina. Então isso para vocês terem, só para terem ciência do que é. Porque a gente no Brasil tem a dificuldade que modalidades que não são o futebol, elas acabam não tendo a mesma expectativa midiática do que o futebol tem. Então, para vocês terem ideia, é como se nós tivéssemos um time do Espírito Santo jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A, de futebol. Então hoje nós temos isso no handebol. E está ali em Jacaraípe, as meninas, né? Nós temos uma equipe formada com meninas que são naturais do Espírito Santo, temos também atletas que vêm de fora, de outros estados, temos atletas com passagem na seleção brasileira, né? Que estão lá participando e levando o nome da nossa cidade, que é justamente esse brand que a gente precisa de fortalecer cada vez mais. Recentemente elas estiveram na cidade de Criciúma, e fizeram 2 jogos, ganharam um jogo contra Torres e perderam o outro contra Criciúma mesmo. Né? Então, assim, isso é importante, porque leva no uniforme a nossa bandeira, leva o nome da nossa cidade, faz com que as pessoas se interessem, mas onde é isso? E, além de tudo, nós recebemos também equipes que vêm de todos os lugares do país para jogar contra nós aqui. Né? Recentemente nós recebemos, já mais de uma vez, o Pinheiros, né, o maior clube da América Latina, vem para cá e fica em Jacaraípe, consome Jacaraípe. Né? Então, quando levam as recordações, levam a recordação de Jacaraípe. Não tem uma equipe que vem que não toma um banho de mar, que não prestigia o nosso calçadão, que não use o nosso comércio. Né? Então, isso é muito importante para a cidade. Lógico que é algo ainda embrionário. Nós temos, quando a gente vai para o campo dos eventos, a gente tem muitas atrações nacionais que trazem também equipes de fora. Né? Nós vamos ter agora no segundo semestre o Campeonato Brasileiro de US, nós vamos ter Campeonato Brasileiro de Karatê. É luta? Luta olímpica. Né? O esporte, né, junto com o atletismo, os mais tradicionais do movimento olímpico. Tá? Maravilha. E que também a Serra é uma potência. Tá, gente? Nós temos vários campeões brasileiros, nós temos uma atleta da Serra, a Stephanie, que inclusive também é lá instrutora num dos projetos da Arena. Ela está no Peru, isso mesmo, Lima do Peru, tá com a seleção brasileira, ela foi convocada pela seleção, vai disputar o Sul-Americano agora essa semana, final de semana. Daqui. Moradora de Vila Nova de Colares. Maravilha. Então, secretário, olha só, cara, tem uma galera aí que diz a frase, esporte é seu custo. Qual a frase que você diria em resposta? A frase, entendeu? Ele diz que esporte é seu custo. Qual a frase que você responderia essa galera? Isso deixa eu pensar uma frase, né? Esporte não é custo, esporte é investimento. Mas aí eu preciso explicar, posso? Você diz uma frase, a frase que você mais gosta, qual é sobre o esporte? Qual delas? A que eu já citei mais cedo De qual? Que modela o caráter? Isso aí. O esporte, na verdade, ele educa e modela o caráter. Mas quando a gente pega no campo do investimento ou do custo, é importante a gente explicar uma caracterização que isso é uma frase falada constantemente por um monte de gente que entende pouco, né, daquilo que está falando. Como naturalmente no Brasil tem muita gente assim, né? A gente às vezes quer ser perito em quase tudo, né? E não sabemos quase nada. Mas toda vez que a gente for pegar qualquer tipo de plataforma de investimento, que a gente analisar só pelo que se gasta, é frágil o discurso, porque a gente tem que analisar o que aquilo transmite socialmente, o que aquilo gera de potencial econômico. Né? A partir do momento que nós estamos fazendo um investimento, que quase todos os investimentos do esporte são baixos, tá? Principalmente quando se faz investimento na formação ou na caracterização de práticas que são contínuas. A gente tem um problema hoje, sim, no esporte, que são
dos programas eventuais. Eu até confesso que eu sou um pouco crítico a isso. Né? Se ele não tiver apensado ali, alicerçado, através de uma plataforma minimamente midiática, ele não serve para muita coisa. Verdade. Aí eu trouxe para a cidade um grande evento, que ele durou 2 horas. Tá, e aí, o aproveitamento disso? Ficou retuoso? Se é um bom produto de marketing, tem valor. Você leva isso aí. Se não tem, a gente tem que pensar em quais são as outras coisas que ele agregou. Então, eu trouxe para cá 2.000 pessoas que ficaram hospedadas na cidade, comeram na cidade, pagaram o transporte na cidade, fizeram compra na cidade. Automaticamente, a gente consegue converter esse investimento em algo que fica para a cidade. E automaticamente a gente gera receita, gera empregabilidade, faz uma movimentação econômica, tudo bem. Então, essas duas pessoas de municípios diversos saem e vão reverberar a notícia de que a Serra tem pontos turísticos. É isso aí, as pessoas conhecem a cidade e levam a informação para fora, né, que é muito próximo ao que os nossos equipamentos esportivos mais novos, ou aqueles que foram recentemente, né, na gestão do Dr. Sérgio Vidigal, eles foram reformados, né, houve uma boa reforma, e eles estão muito aptos a receber eventos, as pessoas hoje começam a vir para trazer acontecimentos para nós e que, na maioria das vezes, a gente não gasta com isso. Verdade. Pra vocês terem ideia, nós vamos ter um campeonato de jiu-jitsu esse final de semana em André Carlone, que era um evento que eles tinham pedido para fazer na arena, mas já tinham uma agenda lá, né, reservada, e eles falaram que iam levar para outra cidade. Não conseguiram espaço em outra cidade, porque nenhuma cidade tem tanto equipamento esportivo como a nossa. É mesmo? Não tem. Nós estamos preparando um levantamento, um censo, porque certamente nós estamos entre as maiores do país. Só que eu preciso de fazer essa contabilidade, né, tabular tudo isso para a gente poder usar esses dados com mais firmeza. Mas aí, não conseguiram em outra cidade, me ligaram de novo, né? São pessoas que fazem parte do meu círculo profissional. Pô, tem outro lugar? Eu falei, tem. E eu ofereci outros ginásios. Entre eles o de André Carlone. E eles gostaram, foram lá, fizeram visita, um pouco de ginásio bonito, não conhecia. É isso aí, vocês não conhecem. E aí nós estamos colocando eventos em Vila Nova de Colares, em Ferrosa, André Carlone, Jardim Moeiro, que foi um palco importantíssimo para o esporte serrano e o esporte capixaba na última década, né, ou nas últimas 2 décadas, ficou aí um período, depois que a tia Luísa faleceu, ele acabou, né, perdendo aquele vulto todo, né, ele volta hoje a ser um palco de referência esportiva. Né, que para quem não conhece um pouco a história do esporte capixaba e serrano, nós tivemos por muitos anos o Jardim Moeiro sendo uma grande potência do nosso futsal. Né, na época que o futsal era um futsal potente no Brasil, né, então o Jardim Moeiro figurava ali entre uma boa equipe, uma das principais equipes do país, né, que não estivesse ali jogando liga, mas que ficasse ali bem posicionado. Então assim, nós temos até esse cuidado de resgatar essa matriz esportiva, porque os nossos equipamentos, eles merecem que o nosso povo vá lá, utilize bem, leve a informação para quem está fora, e quem está fora vem aqui desfrutar e devolver mais uma vez para nós o que nós oferecemos para eles. É verdade. Secretário, olha só, geral aí no meio da cultura na nossa cidade está dizendo que você está produzindo uma verdadeira disruptura na cidade. Artistas locais, eles vão dizendo que estão sendo vistos, antes invisíveis, né? E tendo oportunidade. O que você está fazendo para gerar esse tipo de fala, de comentário? Primeiro que eu fui ouvir, né? Primeiro eu ouvi vocês que estão do meu lado, né? E é importante frisar essa questão do grupo, né? Às vezes é até meio chato que toda hora fica repetitivo, mas é para entender que a minha figura à frente da secretaria, ela não está ali pensando em me colocar em um lugar de destaque diante de ninguém. Na verdade, o nosso serviço, o nosso trabalho é para dar destaque à cidade e à gestão do nosso prefeito. Né? O prefeito Everson, ele é um cara que nos motiva diariamente e a gente trabalha ali arduamente para poder fazer com que o serviço chegue na ponta. E a gente conseguiu, né, dentro dos diagnósticos, entender que existia um clamor, não sei se a gente já conseguiu acabar com isso, mas a gente vem mitigando, e a tendência é que isso, né, evolua dia após dia, mas que o nosso artista, ele se sentia desprivilegiado, ou desprestigiado dentro do município, porque muitos artistas de fora
né, e que eles nunca conseguiam se apresentar. Então, nós fizemos algumas modificações só na mentalidade, inicialmente, para que a gente pudesse dar mais oportunidade para a prata da casa. E é o nosso maior desejo, é fazer com que isso aconteça cada vez mais. Tanto que estamos, né, na iminência ali de alguns detalhes só, para que a gente faça a publicação do nosso cadastro de artistas dentro do município, que é um cadastro realmente para o artista serrano se matricular, ele vai se inscrever através da plataforma digital lá do Serra Sem Papel, através de um procedimento que nós vamos torná-lo cada vez mais simples, tá? Para que esses artistas possam compor um banco de dados, uma relação que vai ser dividida ali por ritmos, por nichos, por classificações variadas, para que a gente possa, quando precisar, né, de ter ali os artistas tocando, se apresentando, a gente possa buscar através de ordem, né, uma ordem de entrada. Você atendeu todos os quesitos, você já vai para a lista, um depois do outro, por ordem de acesso, tá? Bem simples. Eu preciso de um show de forró, eu vou lá na lista do forró, forró sertanejo, inscritos. Aí eu olho lá, eu preciso de 2 shows, vou pegar o 1 e o 2. 1 e 2 tocam, vão lá para o final da fila e o próximo vai ser o 3, 4, e daí por diante, tá? Logicamente que esse cadastro ele tem ali as suas particularidades, que ele é feito em cima da nova lei de licitação e que ele permite para nós uma padronização de valores, tá? Mas assim, a gente quer que o artista toque, que o artista consiga ter sua dignidade de apresentação, mas que a gente também respeite os elementos legais. Então vai ser uma coisa bacana para todo mundo, talvez alguns não vão ser contemplados porque já estão num patamar maior, e aí a gente faz, né, continua fazendo as contratações, né, para os shows maiores, para as festas maiores da cidade. Mas aqueles que nunca tiveram acesso vão ter mais oportunidade, que é o nosso mote maior aí, é dar oportunidade para a nossa gente. Entendemos que isso vai ajudar a crescer tecnicamente todos os nossos artistas, porque eles vão poder, né, ter mais oportunidade de se apresentar, automaticamente se apresenta mais, ganha um dinheirinho, consegue investir e aumenta, né, a qualidade, melhora o nível, e daqui a pouco eles não precisam mais de compor esse cadastro, aqueles que conseguirem, né, e desejarem alçar voos maiores, né, maravilha, toca para nós em coisas maiores, eventos maiores, para a gente poder ter aí, né, essa roda girando muito bem e a gente cada vez mais a permitir que a população chegue até a Setur, permitir que a população tenha ali condição de pactuar com o poder público. Mas, Anderson, olha só, vamos falar da ousadia que a Prefeitura da Serra teve através da Setur na Feira dos Municípios, né? Me explica esse stand com protótipo do trem-bala, de games. Que viagem foi essa, meu irmão? Fernando, isso sim, a gente fez algumas reuniões de secretariado para tratar disso, né? Eu confesso que a Feira dos Municípios fazia parte de um dos eventos que eu achei que eu não ia ter que tocar, né? Lá atrás, vocês falavam, Feira do Município, eu falei, esquece, quando é que é? É julho, vou estar lá não. Eu vou estar cuidando do esporte. Tá certo. Mas a gente foi vendo o tempo passar, e o tempo, né? O tempo é o rei mesmo, ele passa de forma voraz, não perdoa. E aí eu fui percebendo que a gente tinha que fazer alguma coisa efetiva. Então lá para abril, né, nós começamos a discutir feiras dos municípios. Quem encampou inicialmente as discussões foi nossa secretária de governo, né, nossa coordenadora de governo, a Líria Siqueira, uma amiga, né, que cuida bastante de todos os nossos secretários, e ela, né, fazendo já uma cobrança até para a nossa secretaria, vocês vão entregar o quê? E aí no início, né, era aquela coisa que todo mundo entrega, né, vão lá botar uns expositores e fazer ali o mais do mesmo. Só que nós temos um perfil que não é muito disso, né, o nosso time lá gosta às vezes de uma coisa diferente, uma ousadia, e nós temos, né, como mote que a Serra sempre foi a locomotiva de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Verdade. Então, numa reunião de secretário, rodou lá um papo, né, até quem puxou a primeira conversa ali foi a nossa secretária de comunicação, que falou a primeira vez sobre o trem-bala, a Renata, Renata Salgueiro, um abraço, Renata, abraço Lília. Ela falou, não pode ser locomotiva, nós já estamos no
ponto do trem-bala. Vamos avançar. E aí todo mundo riu, mas a conversa não rodou muito, né? A gente tava ali. Aí eu voltei para a secretaria, juntei o time, falei, a galera gostou da ideia, e aí tem um pessoal que é mais louco do que eu, e começamos a futucar. Fomos pegando protótipos, né, do que seria ali uma possibilidade de uma cenografia, fazendo contatos. A maior parte das empresas de cenografia, elas não ficam, né, as maiores, elas não ficam no estado do Espírito Santo. Então já era um empecilho muito grande, porque transitar com uma coisa dessa de um estado para cá ficaria, além de muito caro, né, e talvez não fosse possível com relação de tempo, tudo. Então nós começamos a conversar com bastante gente, né, que pudesse ali nos ajudar, né. A vantagem maior que nós temos é que nós, apesar de sermos audaciosos, nós somos humildes, né, e entender que nós precisamos de ajuda. Verdade. E a gente não tem dificuldade nenhuma em pedir ajuda, em conversar e juntar gente, né. Eu tenho lá uma galera, um grupo que consegue se livrar no dia a dia, não é uma coisa fácil, mas a gente tem se livrado, né, daquela questão individualizada, né, dos nossos anseios centralizados, né, da vaidade. Então a gente conseguiu juntar um grupo legal, fomos batendo papo com um monte de gente, até que chegou o pessoal da Quiméria, né, que é um grupo que programa jogos, jogos digitais. Uma rapaziada tech, né? Bem tech, né, a galera legal, de um espírito jovial, e que gosta também de desafio, e começaram a conversar conosco, nós fomos mostrando as ideias, e aí foi chegando outros parceiros, né, e até que eles formularam uma proposta, nós conseguimos aí, né, através de parceiros, o financiamento daquilo. É importante falar que não teve, né, a prefeitura em si não teve que custear nada especificamente daquilo, então foi com patrocínio, né, então nós conseguimos, né, ter esse ajuste. Tivemos bastante ajuda ali da equipe de governo, né, o secretariado todo, de uma forma geral. Né, a Vanessa, Vanessa, Anivaldo, né, o próprio pessoal ali das outras secretarias também de Né, Pedro da Sensite, isso, Henrique, os colegas todos ali, a gente, né, tem uma boa relação. E aí viabilizamos a construção daquela cenografia, aonde, né, nos últimos dias antes do evento, nós ficamos, um pouquinho de água, nos últimos dias antes do evento, nós ficamos ali imersos naquilo, né? Fernando chegou até a ter que cochilar lá no trem-bala para poder fazer aquilo funcionar. Tivemos, né, um auxílio magnífico do Thiago da Talavera, que desde o início acho que foi o cara que mais acreditou no negócio, até mais do que nós, que a gente falava, e ele numa tranquilidade danada, não dá certo, eu resolvo, eu tenho quem faz. Thiago foi Confesso até que nós temos que pedir desculpa a ele eternamente, porque nós desconfiamos dele bastante. Esse cara vai entregar. Esse cara não vai conseguir entregar, e era aquela tensão. Verdade. Mas assim, muito responsável, né? Tanto o Thiago da Talavera, como também Rodolfo, os meninos, né, lá, Rodolfo da Quiméria, como que é o nome do outro? O Rodolfo e o? Fabiano. Também os meninos lá do 360, né? Fábio, né? Fábio. Do VIX 360, que produziu o vídeo. Então, assim, nós fizemos aquilo acontecer com bastante mãos, né? Muito esforço da CETU, do time todo, né? Fernando encampando isso com muita dedicação e muita qualidade, e os meninos das empresas que nos ajudaram. Né? E aí o resultado final foi aquela coisa bacana. É isso mesmo. Aqui, ó, vou te interromper só para dizer o seguinte, Anderson. E assim, nesse projeto da Feira dos Municípios, né, Deus te deu coragem, ousadia para encampar aí a liderança de um projeto que produzia outra disruptura. Sim. Na cultura você está conseguindo produzir essa disruptura, mas nesse projeto também, né, porque assim, é consenso geral que a grande maioria dos estandes dos municípios, da Feira dos Municípios, é uma grande extensão de uma praça de alimentação regionalizada, chique, muito massa. Sim, os bonito. Caras lá distribuindo umas cachaças, umas carnes, um verdadeiro show gourmet, bastante cafezinho, gastronômico, né? E você teve coragem para produzir essa disruptura, trazendo um stand totalmente tecnológico e totalmente
inovador, né? Lá na feira eu dizia, os caras olhavam assim, rapaz, o que tem dentro desse trem? Cara, rapaz, tem um conceito, cara. Você vai entrar e você vai ver num vídeo de 180 graus o melhor das regiões turísticas e históricas da Serra. É mesmo? Vale a pena, vale a pena. E ficava aquelas filas gigantescas lá que a gente tinha. Muitas vezes fila até no corredor da parte externa da nossa região. Assim, a visão da feira, ela, na verdade, no conhecimento comum e no entendimento, né, popular, ela fica sempre como uma feira, realmente, né? E a gente vai na feira e comprar alguma coisa, né? Então, artesanato, uma feira regional, alimentar, né? Vai comprar uma banana, né? Um legume, alguma coisa. Então, esse talvez é o entendimento da feira na cabeça da maior parte das pessoas. Mas é importante a gente falar que também isso não surgiu só de uma loucura nossa ou desse ímpeto, né, de desbravar, não. Na primeira reunião que nós tivemos com o Convention Bureau, né, o Convention Bureau do Espírito Santo, é a entidade que organiza a feira no estado do Espírito Santo, junto com a ADERES e o governo do estado, através das secretarias de Cultura e de Turismo, né? Então o Convention é a entidade que faz a gestão ali, né, da interlocução entre os pares. E aí na primeira reunião que nós tivemos aqui no início de maio, né, de final de abril para início de maio, foi até aqui na Serra, o lançamento da feira na região metropolitana foi aqui na Serra, uma coisa também, né, que geralmente não trazíamos para cá, então nós, né, fizemos esforço, fizemos lá, fizemos uma parceria com a nossa secretária de Educação, Maiara, que abriu o espaço para nós no auditório, fez uma recepção bacana, né, levamos alguns empreendedores para poder colocar lá o nosso coffee break. Então assim, nós recebemos naquele encontro uma orientação, que era na verdade um pedido, falando que eles desejavam que a gente não se atesse tanto ao movimento de colocar só expositores, porque isso já era o mote da feira, naturalmente, mas que precisava de ter uma audácia um pouquinho diferente, entregar a cidade de uma forma um pouquinho variada do que o do comum. Então nós pegamos aquele conhecimento, fizemos nossas reuniões, né? Semanalmente a gente estava parando para tratar disso e entendemos que era possível fazer algo mais tecnológico, né? Onde a gente apresentasse em toda a nossa cidade, através de partes, né? Porque o videozinho também tinha que ser curto. Eu confesso que eu queria um vídeo de uns 10 minutos, mas 10 minutos, né? Aí o time vai me podando, fala, não viaja, não é assim. 5 para 3. Depois para 3 e conseguimos fechar. Mas que teve um aproveitamento que rodou a cidade. Né? Mostrou a cidade tanto da nossa parte de desenvolvimento, com as nossas vias, com o nosso investimento urbano, né, em relação a tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos anos, mas também mostrou as nossas praias, bem cuidado, nossos calçadão, a nossa beleza natural, mostrou centros históricos, né, criando ali uma conexão entre esses elementos para mostrar que a Serra é uma cidade bonita, é uma cidade que tem história, é uma cidade que preserva a sua história e é uma cidade que pulsa desenvolvimento, né? Nós somos responsáveis aí por praticamente 1/4 de tudo aquilo que o Estado do Espírito Santo produz. Nós realmente somos a locomotiva de desenvolvimento. Não é só uma piada, é uma verdade. Então nós precisávamos de mostrar para o nosso visitante e também para o nosso morador que foi visitar, para que ele tivesse orgulho daquilo. Pô, minha cidade fez um negócio diferente. E antes, a galera, alguns momentos eu fiquei na recepção ali da porta do trem, o sentimento que o pessoal expressava quando saía era sensacional. Foi muito legal. Rapaz, a gente falava, obrigado por ter participado, aí o retorno, não, a gente agradece por vocês estar nos mostrando melhor a Serra, um sentimento de pertencimento. Que é o que a gente mais precisa. Teve uma situação na fila que teve momentos que tinha 35 pessoas na fila, tranquilamente. A ideia inicial era botar 4 por vez, no final não dava. Não deu, tinha que botar um bocadinho mais, uns 10. É verdade. Aí, cara, teve um momento sensacional lá, que uma senhora falou assim, rapaz, mas por que só um trem? A Serra tem tanta coisa maravilhosa, mas por quê? Tinha que apresentar outras coisas. Aí o camarada da frente, minha senhora, dentro do trem tem um vídeo que mostra as belezas históricas e turísticas da Serra. Ah, mas um trem só, minha senhora, tem muito mais. Entra para ver. Aí foi interessante que esse projeto suscitou essa discussão dos valores da Serra. Sim. E assim, até porque as pessoas já estavam, é o que você falou, uma ruptura.
elas já estavam acostumadas com o modelo. Então nós tivemos, né, não só eu, mas o time teve coragem de assumir esse risco. Verdade. Né, porque na verdade nós fomos muito bem sucedidos e as vitórias, né, os títulos que a gente conseguiu ter ali, elas acabaram, né, chancelando a nossa audácia. É verdade. Mas a gente também poderia muito bem ter feito um belo papel como vários municípios fizeram, e ter voltado, né, sem nenhum título. É verdade. Né? A gente não sabe se a aceitação da nossa ousadia seria a mesma. É verdade. Né? Porque isso realmente só pode ser medido de acordo com o acontecimento. Mas o que a gente não pode não pode negar é que nós tivemos ali de 78 municípios que estavam presentes, talvez 70 saíram sem nenhum tipo de premiação. Apresentando, né? uma coisa bacana, muita coisa boa. Então nós ganhamos ali como melhor atendimento da região. Antes, melhor, vamos dar uma parada, vamos lá, melhor atendimento. Isso aí. Isso aqui mostra pra galera, estica aí e diz por que nós ganhamos esse título. Não, isso aqui é prova de que nós fizemos um trabalho muito bem articulado com o time Setur e também com as demais secretarias da Prefeitura da Serra, né, que agradecer novamente a Vanessa, que conseguiu articular isso com Lília Siqueira, nossa secretária, para que os meus colegas, né, os nossos colegas de outros secretários pudessem ser sensibilizados e prontamente ajudaram, tá? Para que eles pudessem nos fortalecer com mão de obra para termos mais gente trabalhando. Então aqui são muitos sorrisos do time Setur, um bom atendimento do time Setur e de todas as demais secretarias da Prefeitura da Serra. Né, gente que saiu de casa no final de semana, que ficou de manhã, de tarde, de noite, cada um no seu período, na sua escala, colaborando muito com o nosso atendimento, fazendo as nossas entregas para que as pessoas gostassem. Né, a recepção inicial, a conversa, nós tivemos elementos que também favoreceram, além do nosso trem-bala, né? A gente fala muito do trem-bala porque ele foi ali uma grande estrutura que foi colocada e que até a hora de colocar ele em cima, ninguém acreditava que ele caberia lá. Na hora. Na hora. Deu até um pouco de... Né, um desgaste, assim, um calor, desafios, um calor no momento. Mas nós tínhamos, né, jogos digitais que contam a história da nossa cidade. É verdade. Né, o jogo do Chico Prego, o jogo game, também, né? O game do Mestre Álvaro lá. A realidade virtual. Isso, os vídeos de realidade virtual do 360. O toque, né? O toque. Isso, como é que chama? Talk Screen. A cabine de dirigibilidade, que também se liga à nossa história, o pit stop, se liga à nossa história no automobilismo. É isso mesmo. Né? A gente não pode deixar de falar das fórmulas BKR, do nosso barródromo, que é uma coisa que está na nossa pauta de refletir, né? Nosso cartódromo na cidade. A gente pensa, né? E está na nossa pauta fazer esses resgates também, então é por isso que aquele pit stop esteve lá dentro, né? Que o serrano ele ama automobilismo. Né? A cidade da Serra ela sempre foi a pioneira e a propulsora do automobilismo no estado do Espírito Santo. Né? Então, assim, esse aqui de atendimento é por isso. É muita dedicação, muito trabalho, muito sorriso de Fernando, tá? Para que a gente pudesse ganhar. E mostrando o valor do povo serrano, né? Do nosso povo acolhedor, do nosso povo que faz um bom trato, que é bem receptivo, que muitas vezes essa fala não é reverberada, não é espalhada, e as pessoas às vezes não sabem que a gente sabe tratar bem. Que a gente sabe recepcionar bem as pessoas, e o nosso turismo precisa que cada vez mais a gente faça esse tipo de interpretação, esse tipo de ação, para que as pessoas, né, isso aí, se sintam acolhidas na cidade, que é também uma das nossas, né, grandes militâncias aí nesses 6 meses. Maravilha. Esse outro prêmio antes, esse aqui, de destaque, esse é grandão também. Esse talvez né, o mais importante da feira, né, junto com a votação dos jurados, esse aqui é o prêmio da votação popular. É a cidade com maior prestígio em relação ao voto das pessoas que visitaram a feira e que se dirigiram até um totem, até uma das avaliadoras, para poder entregar o seu voto. Então aqui a gente se deve ele a tudo que a gente criou, entregou, mas a gente deve muito a todos os participantes da feira. Né? Então, em todos aqueles 120 mil visitantes que a feira teve ao longo dos 4 dias,
nós fomos o mais votado, então isso mostra que o que nós trabalhamos e entregamos foi bacana. Nós tivemos outras ações também ali de relacionamento, como o nosso mascote. O mascote, Nós usamos ali o espaço para ganhar o nome do nosso mascote. Nós vamos ter o batismo desse mascote logo, né? Estamos só esperando lá um espacinho na agenda do prefeito para a gente levar o mascote lá e abrir a votação, que se encerrou na segunda-feira, aonde esse mascote vai percorrer a cidade, as ações do nosso município, para que a gente tenha muito orgulho, cada vez mais orgulho de tudo aquilo que é feito dentro dessa cidade e que ajude também nas nossas campanhas com nossas crianças, com nossos adolescentes, com nossos idosos. O mascote, a ideia inicial era atrair muito o olhar da criança. No final estava todo mundo querendo tirar foto, verdade. Porque o nosso mascote, ele é alegre, ele dança, ele joga capoeira, ele gosta de música, criativo, e ele ama a serra. Representa a serra, tudo aquilo que nós temos de bom. Então esses dois prêmios aqui, né, apresentam a nossa cidade, apresentam todas as nossas potencialidades aí, para que o Espírito Santo continue vendo a serra como local de desenvolvimento, mas que, para além desse desenvolvimento econômico também, a gente entenda que nós temos quase uma obrigação, né, de ajudar que esse Estado continue a trilhar esse caminho aí tão promissor de ser um Estado maravilhoso para se viver, e a Serra o melhor lugar para se viver no Estado do Espírito Santo, como diz nosso prefeito. Secretário, eu vou tomar liberdade aqui para mostrar a galera aqui, ó, gente. Deixa eu botar para trás. Um copo aí que foi distribuído lá na Feira dos Municípios para a galera que experimentou, que teve uma experiência, né, secretário? Lá no nosso stand lá. É um copo do Trem-Bala. Esse copo é massa porque mostra, né, o nosso Monte Maior, que é o Mestre Álvaro, copinho sensacional. E teve também, né, Anderson, um copo aqui que mostra o nosso herói serrano, que é o Chico Prego, um líder na luta contra a escravidão, não somente na Serra, mas no estado do Espírito Santo. E no Brasil. Então, no Brasil, 2 copos emblemáticos e totalmente significativos, né? Anderson, olha só, meu irmão, programa Turistano na Serra. Então, só antes do Turistano, deixa eu só fazer um parênteses em relação ao Serra Good. Né, nós lançamos lá muito bem também, né, uma parceria lá que nós fizemos com a Secretaria de Comunicação e também com o cerimonial da Prefeitura. Nós criamos revistinhas temáticas na ideia ali do nosso mascote, mostrando as nossas belezas naturais, os nossos patrimônios turísticos, históricos, aonde a gente criou um espaço onde a criançada, né, as pessoas que tivessem afim, pudessem ir lá, receber a sua revistinha, fazer sua pintura, né, ajuda na higiene mental, ali em conhecer a cidade de uma forma realmente recreativa, e que ajudou bastante também a gente mostrar a cidade, né, através de uma coisa que tem uma interação. Porque geralmente nós temos por hábito, dá licença, Fernando, entregar panfletarias, e que são boas, muito bem feitas, né? O mapa, né? A gente tem ali um equipamento, todos os nossos equipamentos aqui, um pouquinho da história, isso é muito importante. Só que, por vezes, a gente não consegue tocar as pessoas que não vão ter oportunidade de ir lá, né, nesse determinado momento, onde a gente está instruindo. Quando a gente pega algo que se torna mais introspectivo, as pessoas lidam com aquilo de alguma forma melhor, porque ela tem que parar, ela vê a imagem, ela se remete àquele local, ela cria uma correspondência, uma inter-relação, e aí ela leva aquilo embora, porque ela participou ativamente, é como se ela estivesse no local. Então, aquilo ali cria um imaginário que vai para além da panfletaria comum, né? Só para vocês terem ideia, quando nós vamos numa feira, igual essa, né, a Feira dos Municípios, a maior do estado, certamente a maior multimunicípios do Brasil. É verdade. Não tem em outro lugar uma feira tão grande como essa. Nós observamos muita panfletaria espalhada, jogada nas lixeiras, descartada de uma forma que às vezes não transmitiu a informação. As pessoas pegam por educação e às vezes jogam fora. Verdade. Né? Porque não quer carregar aquilo, ou então aquelas bolsas cheias de papéis, como a gente viu um monte de gente andando. É isso mesmo. E aquilo, infelizmente, ainda mais no mundo de hoje, ele vira lixo, tá?
Esse material que foi criado lá para o pessoal da comunicação do cerimonial e que nos ajudou bastante a levar a mensagem, permite que a pessoa leve um brinde para casa, leve um conteúdo para casa, que ela não quer desperdiçar. Porque ela fez a pintura, ela pintou da cor que ela quer, do jeito que ela quer, ela não termina de pintar na feira, então ela começa a brincar e depois leva. Muitos dos que terminavam ali alguma figura completa ganhavam o copo. É verdade. Né? Então, assim, nós fizemos com que as pessoas levassem um presente para casa. É verdade. Uma coisa simples, muito bem elaborada, bem tratado, que fez uma entrega importante, onde a gente tinha um espaço ali de acolhimento. É verdade. Né? Então nós tínhamos, para vocês terem ideia, na feira tínhamos espaços que as pessoas podiam brincar, tinham parques, né? Roda gigante, carrinho de bate-bate, um monte de coisa. Tudo aquilo pago. E a feira é uma feira democrática. Muitas das pessoas que foram ali não tinham, né, condição de financiar aquelas brincadeiras, porque a feira é gratuita. Então, nós incluímos essa ação próxima ao espaço do parque e permitimos que quem não tinha o poder aquisitivo de brincar no brinquedo tivesse um acesso de brincar dentro da nossa feira, além de brincar no nosso trem, de brincar nos nossos jogos. Então nós cumprimos ainda mais um papel social. Além de apresentar a nossa escola, nossa cidade, nós entregamos um conteúdo de acessibilidade à tecnologia e ao lazer. Verdade. E um negócio interessante, o Anderson, que esse projeto ele teve uma localização menos privilegiada, né? Verdade. E nos deixou preocupados. Vai dar certo? Não vai? E que funcionou muito bem. Não, foi sucesso. Acabava o material. Chovendo. O pessoal estava debaixo da tenda lá pintando. Sim, tinha que correr na secretaria e produzir mais. Isso aí foi feito com impressões simples, né? Coletando, os amigos ajudando. Então foi uma coisa muito simples, mas muito bem, né, arquitetada e que teve um efeito gigante. Nós colocamos, né, um fechamento, um banner grandão na parte de trás ali, com os desenhos ainda sem a pintura, para que as pessoas pudessem pintar também na lona. Então, assim, foi formidável. E ajudamos com isso também a feira, porque teve um atrativo maior, mais uma atratividade, mais uma atração. É verdade, né? Por isso, parabéns a todos que contribuíram para esse projeto, o nome... Serra Good. O Serra Good. E tem instituições, nossos parceiros da prefeitura, ligando, falando, Fernando, como é que a gente participa desse Serra Good, né? Sim, e parece, pelo que Vanessa conversou comigo lá do cerimonial, vai integrar agora as ações do Serra Mais Cidadã. Sensacional. Vanessa Bruno, beijo no coração, parabéns, minha amiga. Sua ideia, assim, foi profundamente arraigada no coração das famílias do Serrano. Porque iam os pais geral lá procurar lá no nosso estande. Gente, eu quero aquele material. Dos capixabas, de uma forma geral. É verdade. Isso aí. Levando para casa e as crianças felizes da vida por estar participando ali. Parabéns, Vanessa, parabéns do time do cerimonial. Secretário, olha só, fala pra gente. Tem gente que acha que o turismo, ele se limita a plaquinhas de identificação, né? E o que o seu projeto, o projeto aí, prefeito Everson Meireles, o seu programa, né, Turistando na Serra, se diferencia dos comuns projetos turísticos? Cara, então, quando eu fui convidado, eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi, né, do dia do convite da posse, deu coisa de horas, né? Não deu nem dia. Mas eu já fui, né, dar uma futucadinha, eu já conheci o plano de governo, né? A proposta de governo do prefeito Everson. Lá atrás eu já tinha feito uma análise, né? Na época de eleição. E fui lá, me reportei novamente para entender o que era a proposta ali do turismo. E as propostas do Everson, elas serviram, né, como o norte para que a gente pudesse encampar o nosso projeto, né, o projeto da gestão, efetivamente agora, né, nesses 4 anos. Uma identificação que eu fiz, né, e depois eu partilhei com vocês e a gente conseguiu chancelá-la, foi que muitas das vezes que se fala de programa turístico, né, pensa-se no macro. Né? Então todo mundo quer resolver o problema de cima para baixo. Mas a gente fez um diagnóstico que a gente precisaria de ter uma atenção de baixo para cima. Tá?
Então, começamos a fazer formatações, a estudar possibilidades, entendendo bem essa cidade, né, que é algo que o time entende bem. A gente tem pessoas que têm muita perícia e se somam forças ali para que a gente possa fazer essas entregas. E nós chegamos ali na construção de um programa, entendendo que um programa ele tem um papel de nortear qualquer tipo de política, e desse programa a gente puxa, né, as suas raízes, que vão ser os pilares para que o programa consiga se desenvolver efetivamente, né? Quanto melhor enraizado, melhor estruturado, mais sólido fica, mais sucesso você pode ter. Né? Então, nós pensamos e trabalhamos para a construção desse programa que ele chama Turistando na Serra. Né? Esse programa, ele tem toda a sua parte conceitual bem planejada, ele tem uma marca, que é importante a gente conseguir, né, apresentar visualmente o que a gente quer, para que isso perpetue na mente das pessoas e a gente consiga usar isso como um place brand, das pessoas ficarem vinculadas àquela imagem, e a gente já vem colocando em prática, ainda de forma mais modesta, mas que a gente tem certeza que há a possibilidade, né, de um espaço pequeno de tempo a gente continuar crescendo com essa ideia. Esse programa ele é dividido em 3 pilares. O Turistando na Serra tem 3 pilares, que são 3 projetos, tá? Ou 3 linhas de ação, como alguns preferem definir. A primeira é A Serra é Nosso, que é intitulado e encabeçado até por você. Né? Esse A Serra é Nosso, ele pensa a cidade pela cidade. Tá? Porque o diagnóstico que nós temos mais simples da cidade, da Serra, é que muitas das pessoas que aqui estão, muitas das pessoas que aqui nasceram e que passam a vida toda por aqui, não conhecem a cidade. Verdade. Nós temos uma cidade muito grande, nós temos uma cidade que ela está multinucleada e que, por conta muitas vezes de... O que você quer dizer, professor? Multinucleada? São núcleos de desenvolvimento ou de ação ou de convivência comunitária que eles são distantes. São bairros que se colocam dentro de uma característica própria, eles têm uma sinergia, uma vida própria, e que eles muitas vezes não estão conectados com outros além das vias. Né? Um exemplo, nós temos Nova Almeida. Nova Almeida tem uma característica comunitária, né? A grande Nova Almeida. Nós vamos para a Serra Sede, no centro. Nós temos outra característica comunitária. Verdade. Tá? E eles estão bem distantes, muito distantes. Tá? E sendo que nós temos parte da nossa cultura, da nossa história, enraizada nesses 2 eixos, nesses 2 polos. Então, essa articulação, esses núcleos, essa multinucleação, elas muitas vezes, né, elas impedem ou dificultam que as pessoas circulem a cidade. Pode ser por uma simples questão de não ter uma via, uma rota de ônibus, de transporte público com facilidade. O sujeito para sair de Nova Almeida e chegar aqui no centro da cidade de um ônibus, ele tem que passar por terminais e até conseguir chegar aqui. Né? Então, e às vezes falta para muitas pessoas, né? A gente tem uma população que tem ainda uma condição econômica, né, menos abastada. Nós temos uma comunidade que vem se desenvolvendo, mas ainda, né, tem um poder aquisitivo mais baixo que se a gente comparar com a capital. Isso mesmo. Então, o nosso papel é permitir que isso, né, tenha menos impacto. Certo. E que com o tempo a gente venha, através da cultura, do lazer, do esporte, do turismo, a gente consiga diminuir essa distância, esse distanciamento. Então, o projeto ali, o pilar do A Serra é Nossa, ele surge para poder aproximar. É fazer com que as pessoas conheçam a cidade. Porque não tem melhor propaganda ou melhor divulgação do que o boca a boca e de quem convive, de quem vive aquilo. Né? É tão gostoso você chegar num determinado lugar e ver que as pessoas que são nativas dali falam bem daquele lugar. E nós do Espírito Santo, por muito tempo, né, nós tínhamos essa dificuldade, não só a Serra, o Estado de forma geral, a gente tinha dificuldade de falar bem do que era nosso. Né? Então, assim, é importante que a cidade fale bem da cidade, que é importante que a cidade reconheça a cidade, que saiba o que fazer, que saiba onde ir e que elas experimentem. Né? As primeiras incursões que nós fizemos, que foi até em Queimado,
o impacto que aquilo causou para nós fez até mudar o nome do programa. É verdade. Que era A Serra é Minha, né? Não, a Serra é sua. E lá, junto com as crianças, gerou um debate que não, a serra é nossa, o pertencimento é coletivo. E foi eles próprios, né? Em dado momento eu estava fazendo Naturalmente. um vídeo de um grupo de crianças de uma instituição parceiras, e ao fazer o vídeo eu falei, olha, todo mundo grita, por favor, a serra é sua. Aí de repente eles, não tio, a serra é nossa. Isso, e ali a gente conseguiu entender com as crianças que, peraí, o caminho tá certinho, só precisa dar uma ajustadinha no nome. É verdade. Né? E dali a gente teve, né, a tranquilidade de entender que essa construção não é nossa. Isso é uma construção da cidade. Verdade. Nós estamos aqui no momento e somos os responsáveis para fazer esse fluxo andar por agora. Mas que a gente quer a participação coletiva, a gente precisa, porque essa sequência ela vai ser dada. Verdade. Então, esse impacto das crianças chegando lá e vendo o monumento de queimado, né, da ruína, e comparando, contando entre eles, que era o que eles viam no livro da escola, no livro didático, muito legal, né? Pô, igual do livro da escola. Então, mostra o quê? As crianças não conseguiram chegar ali. Então, a gente sabe que tem esses dificultadores que eles precisam de ser mitigados. E é o que a gente vem fazendo. Desse mesmo modo, nós temos, né, a ambição de fazer com que circule a cidade inteira. Né? Nós vamos conseguir fazer aí quase 600 mil pessoas, ou 600 mil pessoas rodar a cidade inteira por nossa conta? Não, nem é nossa ambição. Mas nós queremos incutir a ideia de que elas façam esses passeios, que elas conheçam, que elas possam ir no parque da cidade fazer um piquenique, que elas possam ir a Queimado, tirar uma foto, fazer uma visita ao museu, fazer uma visita a Reis Magos, conhecer as nossas praias, degustar dos nossos sabores, conhecer o interior dos nossos bairros, onde nós temos, né, bastante culinária, nós temos bastante comércio. Então é fazer um turismo interno. Né? E essa proposta, quando nós estivemos lá na Secretaria de Estado fazendo aquela apresentação, onde nós apresentamos ali para os feras do turismo, né? Que era um evento com um grupo de agentes do turismo, né? E eles gostaram da ideia, porque nós estamos fazendo de dentro para dentro. Aí de dentro para dentro vai para fora, que é a segunda linha, que é o quê? Onde a gente pensa em conheça a serra. Que é onde a gente vai lá fora buscar os nossos visitantes. Nós temos um problema muito sério que o visitante vem a Vitória e às vezes não chega até a serra. Então nós temos que fazer a interceptação de quem chega na rodoviária de Vitória, nós temos que fazer a interceptação de quem chega no aeroporto de Vitória, das pessoas que vêm visitar muitas vezes a região de montanha, que elas passem pela serra, de quem vai... trem, né, que chega de Belo Horizonte. Que chega de Belo Horizonte, que chega em Cariacica, né, de forma errada, a estação de Vitória, não, a estação de Cariacica, né, até uma coisa louca. É isso mesmo. Mas que essa estação faz com que as pessoas cheguem até a serra, que elas passem na serra e fiquem um pouco na serra. Então, o visitante vem para cá. Segunda linha, visite a serra. E a terceira, que a gente também detecta a importância de termos investimentos no campo turístico, no trade, no receptivo, para que a gente possa entregar melhor para o nosso turista, que é o invista na serra. Essa terceira linha, nós pensamos, essa é uma forma muito mais macro, logicamente, quais são as estratégias e de quais maneiras nós vamos atrair o investidor para a serra. Tanto para o setor turístico, investindo em hotéis, restaurantes, shoppings, resorts, né, que a gente já tem aí algumas conversas em relação a isso, pistas de automobilismo que já procuraram a gente, parques temáticos. Então tudo isso a gente já começa a conversar sobre, que até então não era falado. Então, trazer esse investimento para a serra é importante, porque vai gerar receita, gera emprego, o dinheiro circula na cidade, tem um investimento que não é público, então a gente precisa desse investimento privado para que a serra comece a atrair esses olhares. Então, nós vamos ter agora a reconstrução ali do pavilhão, né, de Carapina, ali, o Centro de Convenções do Espírito Santo. Então, nós temos a fragilidade da nossa rede hoteleira. Estamos trabalhando, estudando como é que a gente diminui esse impacto. Precisamos de trazer investidores. Os principais desafios Justamente. Do turismo aqui na Serra. Na Serra hoje o maior desafio que a gente tem do turismo hoje na Serra, para a gente poder dar um upgrade bacana que a gente merece, é a nossa rede hoteleira.
Nosso quantitativo de opções de hospedaria, né, de hospedagem, é muito pequeno. Tá? Então isso muitas vezes implica até na reflexão de que se formos trazer eventos para cá e precisarmos de fazer um aporte público para esse evento, a gente tem que ter bastante cuidado, porque às vezes nós vamos trazer uma massa de visitantes que só vai ficar aqui durante o evento e depois vai voltar para Vitória, ou Vila Velha, ou Aracruz, para poder hospedar lá. Então, hospeda, consome, né, vai acabar ficando na noite na cidade e a gente perde esse potencial. Então, estamos, né, com esses mapeamentos, estamos estudando, estamos fazendo os relacionamentos que são necessários, né, temos feito boas conversas com Paulo Renato, que é o presidente do Convention, com o Gavini da Aderes, que tem dado boas instruções, o Hugo também da Aderes, é um amigo legal, que tem nos ajudado, né, a criar essas concepções para que a gente possa melhorar aqui a nossa cidade em relação à recepção tanto do turista como também do investidor. Maravilha. Antes, a gente vai chegando ao final. Antes não, sem você dizer para você falar para a gente qual foi o seu sentimento ao receber ontem na Câmara uma Câmara Estadual. Na Assembleia lá. Na Assembleia Legislativa Estadual, lá na Casa dos nossos deputados, o título de cidadão espírito santense. Cara, eu posso ser sincero a você, eu sou sincero, mas sempre a gente fala isso, mas a gente sempre é sincero. É uma das mais felizes ações dos últimos anos da minha vida, cara. Que legal, que legal. Eu tô no Espírito Santo, como eu falei, desde os 6 anos de idade, de 5 para 6 que eu vim para cá. Eu trabalho nesse estado a vida inteira, eu acredito no estado do Espírito Santo. Eu acompanhei talvez essa metamorfose lá do início dos anos 90 para cá, foi quando eu vim, né? E que a gente tinha um estado que não era lá muito respeitado, um estado com problemas até crônicos. Verdade. Eu sofri isso quando criança e até a minha adolescência, e que depois a gente viu uma mudança de chave, né, de rumo muito grande, que transformou nesse estado fabuloso que a gente sempre acreditou que poderia ser. E dentro das minhas perspectivas de estudo, de trabalho, eu sempre coloquei como pauta, né, a valorização do Estado do Espírito Santo como uma possibilidade e, além de possibilidade, como uma necessidade para o desenvolvimento do Estado. Né? Então, essa condição do desenvolvimento ali da regionalidade é uma coisa que eu defendo e sempre defendi ela muito através do viés do esporte, mas que faça com que o capixaba e o nativo ou o que vem para cá como migrante, que ele entenda que aqui é um lugar bacana, potente, de boa vida, de boa qualidade de vida, de bom custo de vida, um lugar bom para criar filho. Eu fui filho criado aqui e eu tenho filho que eu crio aqui. E é por opção, cara. Né? Eu volto ao Brasil, eu volto à Espírito Santo por opção, porque eu podia ter ficado fora como um monte de gente ficou. Né? Então, assim, eu sempre acreditei nesse Estado, eu acredito muito no Estado, e eu sempre pensei que um dia eu ganharia. Né? Eu tenho que agradecer, né, o amigo deputado Alexandre Chambinho, né, que me senti muito honrado de receber essa homenagem. Né? Agora eu posso falar que eu sou efetivamente um capixaba documentado. É verdade, verdade. E eu agradeço muito, muito, muito. Chambinho é um grande amigo, né, que faz um trabalho também fantástico e que me permitiu a me sentir uma coisa que às vezes pode até parecer presunção, mas em alguns momentos a gente tem um pouquinho de vaidade, né? Mas essa vaidade é boa, vaidade positiva, né? Que a gente fica feliz com o que a gente ganha do outro, né? É justificativo daquilo que você semeou, né? Semeei, eu acho que, né, serviu para alguma coisa, né? É verdade. Tá, mas muito obrigado pela pergunta e agora mais capixaba do que nunca, né? Maravilha, meu amigo, olha só, encerrando, ping-pong, tá? Resposta rapidíssima, tá bom? Sou ruim nisso, não, mas eu vou te ajudar. Sem comentário, é ping-pong, tá? Vamos lá. Um evento que marcou sua vida. Feira dos Municípios. Maravilha. Olha lá. Serra ou Guarapari? Serra. Uma frase que te guia.
Honestidade, verdade e hombridade. Maravilha. Esporte, cultura ou turismo? Se tivesse que escolher. Esporte. Maravilha. Se não fosse secretário hoje, você seria o quê? Gestor. É o que eu me coloquei a fazer. Maravilha. E para encerrar, Fusca 69 ou BYD 2025? Fusca 69. Moleque. Tá certo, tá certo. Antes, a gente não constrói nada sem parceiros, né? Nada. A centralização tá por fora, o cooperativismo, né? Andarmos rodeados de pessoas que somam as nossas forças é tudo, né? Significa sucesso. Por isso, gratidão aí ao Estúdio Ideal Criativo, mais uma vez, meu amigo Júnior, o cara é diretor, o cara é hold, né? O cara é roteirista, ajuda a acontecer o Conexões Jacaraípe, nada de Jacaraípe, né? Então, obrigado aí a nossa parte no Conexões Jacaraípe, Conexões SerraCast, viu, galera? Obrigado, Júnior, da Ideal Criativo, obrigado, Supernet, Henrique, gratidão. Supernet oferece a melhor internet a cabo aí na Grande Serra, viu, galera? Pensou em internet a cabo, pensou Supernet nas redes sociais, né? Você acha os endereços, os links para você lá e obter o melhor sinal de net aí para sua casa e para o seu negócio. Meu amigo Anderson, muito obrigado. Eu que muito agradeço, obrigado, agradeço o carinho, a oportunidade. Espero ter sido simpático nas respostas. Sem dúvida, cara, sem dúvida. E muito obrigado aí pela oportunidade e pela parceria. Maravilha, tamo junto, vamos caminhando. Gente, obrigado pela sua participação, sua presença em mais um episódio importante do Conexões SerraCast. Até a próxima quinta-feira, tá? Com mais um episódio fundamental. Um beijo no coração e não esquecendo, siga Conexão Jacaraípe no Instagram, se inscreva no canal YouTube, né, do Conexão Jacaraípe, Conexões SerraCast, assina o sininho para fortalecer a gente. Valeu, um beijo. Obrigado, Anderson. Valeu, meu irmão.